Esse projeto tem o incentivo da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul através da Lei Aldir Blanc, portaria FCMS número 020/2021, de 8 de abril de 2021. Eu sou Leandro Benites. Sejam bem-vindos ao podcast do Processo Criativo à Foto. Esse projeto é um podcast onde a gente está batendo um papo aqui sobre processo criativo, como criar o conceito nas obras de arte, como incentivar também, né, a jovens, ou quem estiver assistindo, não só jovens, mas quem estiver assistindo a trabalhar com o processo criativo na sua obra de arte, no seu trabalho, na sua vida, né? Porque uma vida sem criatividade não é vida, não é? Estou aqui com o meu grande amigo Cid Nogueira, onde a gente está batendo um papo no podcast passado sobre processo de criação, um pouquinho sobre a vida dele na universidade. E como que tá, Cid? Beleza? E aí, Leandro Benites, obrigado uma vez por essa participação, obrigado pelo convite, tá bom? Quero agradecer novamente à Fundação de Cultura, talvez a Aldir Blanc, né, tem proporcionado salvando os artistas aí num momento difícil, nesse momento de pandemia, né? Eu acho que vai ser até o nosso assunto de hoje, foi isso mesmo? É importante dizer, agradecer sim a Fundação de Cultura e o processo todo, como eles têm ajudado e se dedicado nesse processo todo. Ainda mais numa situação complicadíssima que a gente está vivendo, que a gente não vai entrar aqui em méritos, nem falar sobre o peso que está acontecendo neste momento, porque isso já todos estão vivenciando isso no seu dia a dia. Mas a gente vai trazer um pouquinho vai falar um pouquinho sobre como que está esse processo hoje, as dificuldades que os artistas estão tendo na pandemia, principalmente os fotógrafos, os produtores de conteúdo, como está sendo difícil para todos nós, mas também, neste processo, existe muita criatividade surgindo, muitas novas formas de lidar com este problema que está acontecendo. Cid, a gente sabe como que foi, e nós estávamos num processo bem forte antes da pandemia, fazendo bastante evento, bastante festa universitária, entendeu? Colação de grau. Existe uma coisa interessante que existe uma coisa muito humana, que são as celebrações. Né? Você pega desde de Santa Ceia nas igrejas, ou até cantar o hino. Esse rito faz parte da nossa vida, do cromossomo nosso, né? Nos tempos primórdios das cavernas em si já existiam esses ritos que nos ajuda como ser humano, né? Nos reconhece como ser humano. E de repente vem uma situação como essa e tira da gente todas essas ações. E isso começa a prejudicar diretamente quem trabalha com o público. Porque se você mesmo disse no podcast passado que o audiovisual, ele é de departamentos, né? Então, uma equipe, você sempre vai precisar de equipe. E essa equipe você vai ter aglomeração de pessoas. E com certeza essas ações você vai ter que aglomerar pessoas para poder criar, ou são reuniões políticas, ou são reuniões do trabalho. A gente produz conteúdo de reuniões, de ações, e essas ações elas são diretamente ligadas ligadas a ações públicas, né? E isso acontece diretamente essa ruptura, e essa ruptura ela prejudicou assim demais o setor, e eu queria trocar essa ideia contigo, conversar um pouquinho sobre você, sobre nem sobre o que afetou na sua vida isso, porque o que afetou na sua vida afetou na minha e de todos, mas
queria que você comentasse um pouquinho sobre este problema que está acontecendo e também essas ações o que pode ser resolvido, como que a gente pode resolver isso, como que a gente pode continuar ganhando dinheiro, como que a gente pode não se prejudicar mais do que já está prejudicado, como essa pandemia afetou diretamente nós, produtores culturais, Cid. O que você acha sobre isso? Ô, Leandro, logicamente a gente está vivendo momentos difíceis, né? Momentos de reorganização das ideias, vamos dizer assim. Eu costumo dizer o seguinte, há momentos na humanidade, os grandes momentos da humanidade de descoberta, eles passaram por grandes eventos, né? Sejam guerras, sejam grandes pestes, não sei, e agora a gente vê essa pandemia. Na verdade, a nossa geração, ela não tem... eu acho que é o primeiro perrengue, né, assim, grande que a gente tá passando. Já atravessamos guerra do Golfo, né? Essas guerras... Mas chegar próximo de nós brasileiros, assim... Então, chegar tão próximos, assim, a um evento tão grande, que eu acho que um evento tão grande, eu acho que é a primeira... A nossa geração, ela vai aprender muito com isso. Então, nós aprendemos a nos refazermos, a nos reinventarmos com esse novo momento, vamos dizer assim, que a gente está vivendo. Então, acho que em todos os campos, todo mundo está repensando, todo mundo está fazendo... Todo mundo tá tentando se reorganizar e não é difícil, logicamente. Só que eu tenho um lado bom. Não é fácil, na verdade. Só que tem um lado bom que a gente cresce, né? O momento do crescimento é agora. É um evento grande que está acontecendo na nossa vida. Então a gente tem a oportunidade de repensar, da gente parar um pouco para respirar e falar, nossa, calma, o que está acontecendo? Quem somos nós nesse mundo? Como que o nosso mundo tá? E o Brasil, como um país em desenvolvimento, eu sou muito... Viu, Leandro? Eu sou muito otimista com o Brasil. Eu acho que quando eu resolvi ser professor, entrar em sala de aula, eu acho que eu poderia contribuir, era a minha forma de contribuição, tá debatendo isso, tá dando oportunidade da gente falar sobre vários assuntos em sala de aula, colocar as minhas ideias, que eu achei e trocar essas ideias com os alunos. Eu acho que essa troca de informação, essa troca de experiência, ela é uma forma que eu tenho de contribuição à comunidade. Enfim, então essa pandemia, esse distanciamento, ela abriu novos caminhos, né? E consequentemente veio novas possibilidades. Eu acho que, eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Eu acho que em sala de aula, né, nós temos uma realidade cultural, uma realidade social hoje no Brasil, que aí, todo mundo tem internet, né, bicho? Sabe que todo mundo tem? Então essa variável econômica que nós temos aqui, coloca um monte de brasileiro aí longe dessa geografia do poder, né, bicho? Coloca longe nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem um computador bom, nem todo mundo tem um ambiente propício para estudar, porque um dos grandes desafios que nós temos na educação hoje, por exemplo, é você tirar o aluno que sai de casa, uma casa desestruturada, sei lá, com 5, 6, 7 irmãos pequenos, tudo pequenos, mora num cômodo só. Como que o cara vai se organizar para estudar num ambiente desse? Então, muitas vezes o cara sai da sala de aula e ele sai de casa e vai pra sala de aula já querendo sair desse ambiente para poder estudar, mas enfim. E agora você não tem nem esse refúgio, não tem esse refúgio mental, porque a escola é um ambiente pensado para isso, né? Para você sentar, estudar, ler um livro, trocar ideias, né? Fazer exercícios. E eu acho que além da socialização. E eu acho que aí chegou num ponto interessantíssimo que a gente pode dizer, que é o seguinte, a saúde mental, né? Porque assim, a gente tá falando para várias... Não, mas calma aí, só preciso responder a sua primeira pergunta antes que você faça a segunda, senão eu vou esquecer a primeira. Tá bom, vai. E aí você fala de como a gente vai, superar, como que os diferentes setores eles estão se reorganizando. Cara, se você parar para desconstruir isso, né, todo mundo, o distanciamento é fundamental para diminuir a contaminação, diminuir o número de mortes, enfim, e esses desdobramentos todos positivos aí. E aí o que aconteceu?
um exemplo que eu trago muito foi o Porta dos Fundos. Começou a produzir à distância, cada um produziu, faziam-se o roteiro, né? Lógico que aquilo era produzido, não é uma coisa feita assim caseiramente, mas com a característica doméstica, que isso é legal. A estética construída em cima, você entendeu? Para construir toda uma narrativa em cima de gente, eu tô produzindo por mim mesmo aqui na minha casa, como dá, não tô saindo, você entendeu? E aí os caras faziam um roteiro de cada um, construísse um roteiro num todo, mas aí cada um gravava na sua casa, com o ambiente que dava, promessa, e aí... com direção, né? Lógico, com direção, e aí dialogavam uma coisa com a outra, depois você unia isso na edição, e uma coisa dialogava com a outra, e ficava muito bom. Os caras tinham uma criatividade, então a criatividade para se refazer, que é um ponto muito positivo, e uma prerrogativa do ser humano também é poder se refazer nesses grandes eventos e se adaptar, porque a adaptação do ser humano também, ela é algo importante, sabe? Como é que eu vou me mover agora nessa maré? A maré tá no jeito, você entendeu? Então muita gente se refez. E aí, eu tive agora, há 2 semanas, eu tive um workshop junto com o Joel Pizzini, com o Maurício Copetti, também online. E com o Ricardo Alcântara, e aí se discutiu sobre cinema, a gente falou disso. Vocês falaram sobre esse distanciamento também? Falamos. O que isso prejudica, o que isso tá interferindo na produção? De uma maneira ou de outra, a gente acaba discutindo, não tem como fugir, né? Tá muito forte, tá muito evidente, tá no dia a dia, no cotidiano da gente. A gente acaba discutindo sim. Mas o que eu pude perceber é o seguinte, ó, eu tava no recanto do meu lar, vamos dizer assim. O Joel tava em São Paulo, o Copete tava no Pantanal e o Ricardo tava em algum lugar que eu não sei, mas tava distante também. E conseguiu unir, né, através da Paulo Filmes ali, fazer esse projeto. Foi uma semana discutindo cinema, discutindo sobre o processo criativo, mais ou menos algo que a gente tá fazendo aqui. E aí fui discutir isso, mas essas 3 figuras, Mediano, falando sobre cinema, falando sobre como é a produção hoje, ela foi possível pela tecnologia. E não só essa tecnologia já havia, mas não era tão utilizada. Os caras descobriram e falaram, olha só que legal. Eu tive uma aula no meu doutorado agora, tive uma matéria sobre estudo de linguagem, e um dos professores da UNB, professor Ricardo Bulhões, lá da UNB, ou seja, ele dava aula de Brasília pra gente aqui, então você conseguiu reunir mentes no ambiente de trabalho e começar a pensar mais proficuamente, e você começar a utilizar esse espaço sem precisar do deslocamento físico, entendeu, bicho? E tem muita coisa que é irreversível. Tá? E no campo da fotografia, nunca se produziu tanto conteúdo pra televisão, conteúdo pra ser... A arte nesse momento, ela se viu importantíssima, né? Porque as pessoas, mesmo pessoas que não valorizavam tanto, começam hoje a perceber que só tem ela, né? A arte, ela tá aqui, você precisa ver, você assiste um filme, você escuta uma música, e tudo isso é arte. E outra coisa, algo que eu acho tão importante se dizer também, como que as linguagens, eles vão se refazendo. E muita coisa eu tenho a impressão, às vezes, que é cíclico, sabe? Porque isso mesmo que a gente tá produzindo aqui, podcast. Um podcast é nada mais ou menos do linguagem do rádio. Isso. Qual que é a diferença do rádio pro podcast? O podcast, ele é um on demand, né? Você sei lá, eu pesquiso, eu quero falar sobre cinema, tá? Um podcast, alguém fala, quero ouvir o professor Clóvis de Barros falando sobre Platão, por exemplo, né? No Inédita Pamonha, quem nunca ouviu, então fica a dica aí, Inédita Pamonha do professor Clóvis de Barros. Muito bom mesmo. Então o podcast, ele virou, né, que veio do rádio, então ele está se refazendo para o meio digital, porque está sendo feito, né, com esse viés aí do meio digital, o on demand, mas com a linguagem do rádio. Então, ou seja, é a linguagem do rádio que foi inventada lá na década de 1920, e aí vem trazendo com a linguagem hoje de 2021, com a mesma linguagem, só que com equipamentos diferentes. Às vezes o meio é utilizado, mas com o mesmo conceito, com a mesma premissa. O conceito é o mesmo, né? Quando eu comecei a falar sobre a saúde mental, a gente lida muito com o que você disse sobre, primeiro, se todos têm essa abertura com essa acessibilidade, se as pessoas elas conhecem, se elas sabem mexer, entendeu? A gente tá falando de um campo onde a gente tá aqui, tem que aprender com isso, né? E aí a gente também vê que isso está sendo prejudicado muito para
os artistas mais idosos, que não têm muita ligação com isso, sabe? Então, assim, e aí começa a prejudicar o processo criativo, o seu produto artístico não está mais chegando. Só que, em contrapartida, você cria também uma nova cultura, né? A cultura de você estar mais online e também beber mais dessas fontes. Então a fotografia está aqui sendo mais vista através das redes sociais e outro tipo de coisa. As reuniões conseguem ter essa proximidade, né? Como você citou, das reuniões online, né? Então assim, é importante estar produtivo. Não, eu acho que o mais importante hoje, a gente tem que colocar para quem está ouvindo a gente, é se manter produtivo. Agora, como se manter produtivo, né? Então, Não, mas você tocou num cerne da questão que é interessantíssimo. Olha, como que os mais velhos, que vêm do analógico, principalmente os artistas, consigam se mover nesse mundo agora, que é totalmente tecnológico, de fora, distante, né? Como que o cara se interliga? E aí eu tive conversando com o Zé Geral, outro dia atrás, que eu fiz uma produção junto com ele, que nós gravamos o hino de Mato Grosso do Sul. Foi uma produção bem interessante lá no estúdio do Anderson Rocha. Tá muito bem, o cara talentosíssimo, junto com o Alexandre, filho do Miguelito. E aí foi um trabalho muito bonito de se fazer. E aí o Zé Geral tava lá, ele me contando o seguinte: olha, rapaz, eu tô vivendo agora nessa... E ele é um senhor já, não sei quantos anos tem o Zé Geral, né? Mas é um senhor já. E ele falou assim: olha, rapaz, eu nessa pandemia ganhei muita grana. Eu acho que é uma das das fases melhores da minha vida. Eu falei, mas porra, Zé, que legal, cara. Mas e o que você tá fazendo? Ele falou assim pra mim: rapaz, eu lancei um desafio, porque eu lancei um desafio de que quem gosta da canção, na página da rede social, não sei, quem pedisse uma canção, ele gravaria e enviaria. E aí, essa pessoa que pediu a gravação pra ele, sei lá, canta pra mim Meiga Senhorita, dele vai lá, grava com o celular o áudio e vídeo, especificamente, quer dar uma, sei lá, totalmente direcionado pro cara que pediu, pra essa pessoa que pediu, né? E aí essa pessoa paga ele como cachê, sei lá, R$10, eu te dou R$15 pra você gravar... pra você gravar uma canção pra mim. E aí assim, disse que fez um sucesso. Ele teve muita gente, gravou vários vídeos. E tinha gente que gostava tanto da música, ele me contando, Leandro, que falava o seguinte... ele falava assim, teve gente que teve R$200, R$300, R$400. Ele falou, rapaz, tem um rapaz que mandou eu gravar uma música do Raul Seixas, eu gravei, então me colocou R$400 na conta e tal, agradeceu demais. Essas novas formas de... E é uma forma de se reinventar. E ele é um senhor, o Zé Geral, então foi um exemplo. Eu achei muito legal, muito interessante de como ele se fazia, né? De como ele se reinventava. Eu só quero abrir um adendo aqui também, viu? E eu quero deixar registrado aqui como músico e artista também. Eu quero falar sobre... que em momentos difíceis, já que a gente tá falando de artista, viu, José? A gente vai falar do Maurício, né, cara? O Maurício também era um cara muito tecnológico, tá? Incrível, que fique registrado incrível. Aqui. Acima pra frente do tempo, Maurício que era músico, pai do Zé Gui, nosso editor master, super fasters. E aí, o Maurício também, ele tinha muita coisa com tecnologia, viu, o Leandro? Ele também trabalhava muito com isso, gostava demais das redes sociais, produzia, era bastante ativo também. Eu queria e assim, eu acho o seguinte, pra gente poder... Só aproveitando também, deixar um beijo pra Batatinha, tá bom? Batatinha linda, Batatinha, maravilhosa. Que é uma chefe de cozinha de mão cheia, né, bicho? Que inclusive, só puxando o gancho que acabei de lembrar, nós fizemos um trabalho maravilhoso também. Foi de mãe pra filho, com a Batatinha, que foi um trabalho audiovisual que nós tentamos, o FEMIC, ficamos bem classificados, mas não passamos. Mas foi um trabalho, pra quem quiser ver, tá lá no YouTube, tem uma página mãe pra filho, de mãe pra filho, que resume-se em quê? Em uma mãe que ensina um filho que não sabe cozinhar alguns pratos típicos. Devia ensinar outras coisas também. Deveria. Mas aí foi um trabalho bonito. Tá lá pra quem quer assistir. Nós temos o quê? 2 ou 3 episódios, é isso, José? 2 ou 3 episódios, né? Tem 2 lá, tem mais 2 pra sair aí, não sei quando, mas vai sair. Foi um trabalho muito bacana. Só pra gente poder finalizar essa questão da pandemia, coisa que assim, eu gostaria de finalizar a pandemia, né? Pra poder a gente poder ter uma vida um pouco mais salutar e poder abraçar quem a gente ama, né?
Destacar novamente esse tipo de incentivo, como o Aldir Blanc, né, que vem para poder fazer, principalmente, que o artista também produza, né, que seja produtivo, né, porque esse tipo de trabalho que estão sendo feito, as oficinas que os artistas estão realizando, tá, por causa dessa lei de Blanc, e outros tipos de ação, mostra, poderia ser, seria mais fácil entregar o dinheiro só para o artista, você entende? Mas você estimula o artista a produzir. Não, e outra, então ele sai da sua zona ele sai dali, ele sai dali e consegue produzir. Então isso é grandioso. Com certeza. E você pega grandes artistas que eu não conhecia, por exemplo, que eram os artistas que foi o Daniel e o Ednei, que eles gravaram também um podcast falando da vida deles, tal. Eu não conhecia, e os caras talentosíssimos, têm história de vida assim muito voltada pra arte mesmo, assim, do jeito que ela é. Tudo bem que a gente já estava comentando anteriormente que não é tão romântica a arte assim, né, em questões econômicas, mas eles decidiram viver dessa forma. E a arte você consegue perceber na vida, nos olhos, no olhar dessa gente, desses artesãos que vivem, né, e única e exclusivamente para isso, para produção. Tipo assim, eles têm a arte diferentemente, é um significado de vida para eles, sabe? Não é de outra forma. Significa viver, significa andar, significa comer, significa beber, significa viajar e ter acesso. E ele estava contando que com a arte, como são muito talentosos, né, mas são artistas, né? E os artistas, eles não precisam saber lidar com números, a parte burocrática. É uma parte mais difícil de... né? E tem artistas que depois de uma certa ascensão consegue terceirizar isso e delegar, né? Mas enquanto isso o artista tem que se virar, o cara tem que vender sua arte, tem que fazer publicidade, tem que dar preço. E você percebe que as pessoas não conseguem muito entender isso, entendeu? As pessoas não conseguem entender, e aí acaba tendo uma coisa que eu acho muito pejorativa e ruim, essa fama pejorativa de que o artista não faz nada, né? Por quê? Porque sempre porque assim, as pessoas não conseguem entender que o artista em si, ele tem outra visão do mundo. É por isso que ele consegue enxergar coisas na arte que os outros não conseguem. Porque o artista, ele enxerga o mundo de uma outra forma, de uma outra ótica. E é importantíssimo que a gente deixe frisado isso, que não é por isso que o cara não seja ou um vagabundo, né? Não, mas olha, eu acho que com essa pandemia, viu, Leandro? Eu acho que deu para reforçar a importância do artista. Porque como está se produzindo muito conteúdo e está se necessitando de conteúdo, porque as pessoas estão mais em casa, estão consumindo mais, né? Tem toda aquela questão do consumo, se produziu muito. Eu acho que a questão da criatividade e do artista tá se expondo, tem muita gente que tá entrando para mim, tá conseguindo produzir canais do seu dia a dia. Tem gente, artistas aí produzindo agora, vou resolver coisa que não fazia anteriormente, vou resolver fazer meu processo criativo aqui e dar o passo a passo até a obra ficar pronta. Tem muitos desenhistas, cartunistas, Leandro Assis é um desses, por exemplo. A Natália Gazer também tem uma página no Instagram que ela posta... E alcança bastante pessoas. Alcança muita gente. Ela fez uma série de imagens agora, só de mulheres, e aí ela vendendo esse produto pela internet também, coisa que ela não fazia e não pensava anteriormente, porque a gente tinha... Antes pandemia, é engraçado, às vezes eu faço exercício, a gente tinha anteriormente que o espaço físico, o contato físico, ele era essencial, né, para uma transação comercial, para você precisar defender a sua arte ou expor a sua arte, ou sei lá, de qualquer outra forma, né, em todos os segmentos. Eu acho que com a internet e com esse start assim, de falar, puta, eu tenho que parar, o que eu vou fazer agora? Porque as possibilidades são gigantescas, se você parar, são infinitas. O que precisa? De criatividade, uma boa ideia. E aí, você vai ter uma boa ideia de cara, não sei, tem gente que tem, mas tem gente que tem que parir, bicho, igual a gente, quando a gente vai fazer... Sofre, mas é necessário fazer. O podcast nunca foi tão produzido, tem gente consumindo muito, sabe? O audiovisual mesmo, filmes, séries, isso tem curtas-metragens. Mas eu queria puxar aqui pra gente... a respeito disso, você acabou entrando num assunto muito bem mesmo, que é a questão da profissionalização. Como ganhar dinheiro com arte, cara? Sabe? Porque assim, a gente primeiro sabe que é difícil, primeiro ponto, né? A gente sabe também que precisa de nome, precisa criar,
Você acha que o valor da sua obra tá ligado diretamente ao valor do artista como ser, ou a obra ela é maior que o artista? Não, boa pergunta. Eu acho que depende, cara. Eu tava discutindo essa semana ainda, muito boa essa pergunta. Eu acho que, bem pertinente, inclusive, eu tava discutindo essa semana com uma ex-aluna. Ela falou, professor, como que estão pedindo coisa aqui pra mim e tal, e eu nunca... eu não sei como é que eu vou mensurar o valor, como é que eu dou valor à minha obra e tal. Aí eu falei, vamos lá, vamos por partes. Você precisa de duas coisas. Você tem que se desligar um pouco do seu eu artístico e partir um pouco pro comercial. Porque o negócio é o seguinte, você vai ter que você vai ter que embutir o valor do seu material, do que você vai gastar, da técnica que você... Se a técnica que você vai... Depende da técnica, vai depender do material, né? E aí, depois disso, você tenta mensurar como o professor faz. Eu coloco uma hora a aula, sei lá, eu coloco R$30 a hora a aula de um desenho, por exemplo, R$30 a hora, você demora ali numa 4 de 5 a 10 horas para fazer depende, né, da técnica e da complexidade do desenho, você já é R$300, hein? Mais R$300 mais o material que você vai gastar, sabe? A pessoa mora em outro lugar, precisa enviar, você tem que embutir também isso. Então, eu acho que colocar o valor de uma obra, ela não é um papel fácil. Mas para quem está começando, por exemplo, que ainda não tem aquele valor que seria o valor necessário, de repente, para você viver bem de uma arte, né, confortavelmente, como pessoas têm, sei lá... aquele artista, aquele pintor, Romero Brito, né? Como tem umas artes caríssimas, né? O Wick também, então é bem valorizado, né? Mas como que o mercado ele vai te valorizar assim? Como é que você vai cobrar um valor desse que esses caras cobram? Então, eu acho que tem muito da técnica, da sua habilidade. Mas também como persona, né? Claro, vira um produto, né? Vira um produto. E o nome vira um produto que tá intrinsecamente, você não tem como eu acredito que você tem que encaixar no seu nome qualidade, né? A partir do momento que a pessoa olha pra você, ela te deu um sobrenome, né? O sobrenome de que, putz, esse cara é bom, nossa, a arte do cara é especial. E aí, então, toda a sua arte começa a também ter um outro tipo de valor, né? A categoria dos artistas sofre muito com isso, porque a arte ela é subjetiva e ela transformar ela como produto é um desafio, né? Você vê assim... Tem um exemplo que eu tive quando eu era gestor de cultura, que houve uma oficina, isso foi uma oficina do Sebrae, para as mulheres ribeirinhas de Coxim, onde elas faziam bolsas com escamas de peixe, certo? Então, veio a oficina lá do Sebrae e começou a mostrar para elas como que era a alta costura na Europa, como eram as bolsas na Europa, como eram tudo isso lá na Europa. E tinha um conceito de valores muito europeus, entendeu? Que é um público-alvo, que se tem uma bolsa que se vende por 200 ou por 70 euros, tá ligado? Sabe assim? Existe sim aquele meio. Então eles começaram a implantar isso na cabeça do artista ribeirinho lá de Coxim. E as mulheres só sabem fazer bolsa. E elas não conseguiam enxergar a bolsa dela na Europa por 70 euros. Você entende? Eles não conseguem enxergar esse caminho. Mesmo vindo uma consultoria de fora, mesmo observando tudo isso, elas são apenas produtoras. Então eu acredito também que precisa de artistas que tenham, obviamente, que sejam honestos, para que também que façam essa intermediação entre o artista fazedor, entendeu? Para que ele não seja como os garimpeiros em si, né? Que vão lá, ralam, pegam e depois vão pegando daquela pepita lá, se transforma em nada para ele, enquanto chega numa joia caríssima lá fora, né? Então, assim, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sabe? Assim, sobre esses artistas que são apenas fazedores de arte e que não almejam e que têm obras incríveis, sabe? Assim, e que muitas vezes não enxerga o tamanho disso tudo. Nossa, né? A gente tem muitos exemplos assim, rapaz. Mas a arte, ela tá muito relacionada
a outras coisas sei lá, de localidade, de pertencimento, por exemplo. Eu tive com o Marcos Ortiz agora fazendo um trabalho com ele, inclusive foi um documentário bem interessante que fala sobre fala sobre os ícones de Mato Grosso do Sul através da pirografia. Foi essa a proposta dele no projeto que ele teve. Aí eu conheci alguns artistas, né? E aí a gente tem muitos artistas anônimos que trabalham, que estão fazendo, que contribuem, sabe, para a iconografia de Mato Grosso do Sul, que às vezes a gente conhecia, que não é conhecido. Você sabe aonde? Eu tinha um senhor que trabalhava é artesão, que trabalhava na Praça dos Imigrantes, o seu Antônio, eu acho. Seu João, algo assim. Era um senhorzinho que ele fazia peças, esculturas e os famosos carros de boi. Ele fazia à mão, de madeira à mão, e aí ia produzindo o material. Fazia os bonequinhos, fazia os bois, fazia os carros, tudo à mão. Então ele esculpia aquilo na madeira e ficava perfeito, ficava da maneira dele. E tinha uma linguagem naquelas esculturas que ele faziam todas ali. Você conseguia enxergar o artista ali. Tinha um DNA, tinha uma impressão digital que você fala, porra, isso aqui é do seu João. Tinha um valor subjetivo. Tem valor subjetivo agregado, e tô falando de identidade mesmo. Você conhecer o autor pela obra, sacou? A gente tem gente aqui. Esses caras mesmo que eu conheci, que foi o Ednei e o Daniel, cara, eu vi o trabalho dos caras depois, trabalhos magníficos, são verdadeiros artistas. O próprio Zé Pretinho também. O Zé Pretinho já é conhecido, mas tem muitos músicos. A gente fala de música, a gente fala de pintura, cartunista. Tem muita gente boa. O Aldo Torre, que foi um ex-aluno meu, o cara tem uns trabalhos de miniatura, sabe? De miniatura, de trabalhar com pequenas peças e trazer mensagens fortíssimas. Aldo Rebelo, o cara é excelente. Sabe? Foi um dos prazeres que eu tive de conhecer na Universidade Federal, quando eu estive passando como professor substituto por lá. E conheceu umas obras desse cara. E como era no mesmo bloco de música, eu também conheci muitos músicos ali, bicho, sensacionais. Os guris estão nascendo agora com talento também, né? Tem uns molecadas que ficavam tocando no corredor, e outros fazendo cartunistas, e aí, rapaz, o Jodri também é um cara que desenhava e fazia uns cartoons assim maravilhosos, assim, com uns traços. E Gabriel Brito, outro também, foi ex-aluno também, que os caras são muito bons, cara. Os caras têm uma sensibilidade, vão fazer diferença na sociedade. Eu acho que é isso. Bom, Cid, eu acho que uma das coisas importantes para a gente poder finalizar esse assunto é mostrar que cabe a nós, né? Cabe a todos nós primeiro de tudo, não ter o artista como concorrente seu, né? É importante no rumo da fotografia. Quantas e quantas pessoas na minha vida, quantos e quantos fotógrafos na minha vida me trataram muito bem, me receberam, me ajudaram, me prestavam lente na correria de ombro a ombro. Sim, esse corporativismo aí tem que ter. O cara chega ali e fala, pô, tamo aqui, o cara sabe. Claro. E ajudar quando tá começando. Claro. Abrir as portas. E eu acho que é esse espírito que os artistas devem ter. Eu acho que esse podcast aqui fica como um passo para que contribua, né, com um pouco de informação para quem está começando. Eu sei que é difícil você ser apenas um fazedor de arte, não entender sobre business. É compreensível, porque a gente é artista, a gente não é economista, né? Mas é importante também que aquele que sabe um pouquinho mais abra seu coração e ajude um pouquinho mais aquilo. Este podcast, este projeto Aldir Blanc é um exemplo disso. Todo artista contrata outros artistas, distribui essa renda, né? Então eu acho que isso vem para poder amenizar um pouco essa dor da pandemia, vem um pouco também para que a gente consiga espaços de fala, espaços de democráticos mesmo de arte e que as pessoas se inspirem, né? Com um pouco da nossa experiência, se inspirem com a experiência de outros, consumam esses projetos,
entendeu? Vai ser o nosso podcast, vai ter outros podcasts onde vão falar sobre arte também, sobre cada um dentro do seu conceito. E é isso. E eu queria te agradecer imensamente por estar comigo, mais uma parceria de vida, mais um pouco dessa nossa caminhada de trabalhos conjuntos, produções de clipe, produções de audiovisual, publicitários, produções de fotografias de evento, além de parceria em equipamentos, e é uma grande amizade que decorre há anos. Queria te agradecer imensamente a sua presença aqui, Cid. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo projeto. Eu também acho que será muito importante. Tem muita coisa aqui que a gente discutiu que pode valer para muita gente, fazer a diferença, né? Tomara que isso ocorra. Mas obrigado, até já, até o próximo projeto, irmão. Valeu. Valeu a todos. Abraço, abraço. Tchau. Esse projeto tem o incentivo da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul através da Lei Aldir Blanc, portaria FCMS número 020/2021, de 8 de abril de 2021.